E quem nos ajuda nessa avaliação neste início de semana, quem nos faz companhia nesta segunda-feira é o professor Rogério Coimbra, da UFMT, baseado em Sinop. Professor, sempre um prazer estar com o senhor, em especial aqui no Bom Dia Agronegócio. Essa semana o Bom Dia AgriShow. Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes do Bom Dia Agronegócio. E é muito bom e sempre um prazer poder compartilhar um pouco dessa nossa agricultura pujante aqui do Mato Grosso, mesmo enfrentando os desafios. E é verdade, né, professor? Essa pujança ela vai se transferindo e se refletindo nos campos de milho. E apesar de todas as incertezas e inseguranças que se eram comentadas no início dessa segunda safra, que hoje já é a nossa principal safra de milho, né, professor? Me parece que Mato Grosso vai caminhando bem aí com a safrinha desse ano, apesar dos pesares, né? Exato, Carla. E gostei de você lembrar isso, né? Quando eu estudava e quando eu vim em 2006 para cá, a gente falava em segunda safra ou safrinha. E hoje a safra de milho, ela é tão grande quanto em nível de tecnologia e produção, não em números, mas como a soja. Então podemos falar sim segunda safra. E o milho vai muito bem aqui no Mato Grosso. Tirando o susto que nós levamos com a soja, que fez com que o produtor cobrisse no máximo os seus custos, aí poucas áreas com boas produtividades, o milho acabou tendo um privilégio com as chuvas um pouquinho atrasadas, né? Então, as lavouras de milho têm ido bem no Mato Grosso. Semana passada eu tive com um grupo de produtores e técnicos e pude conversar sobre como está o milho na região. As chuvas que eram esperadas aconteceram, havia um pouquinho de receio de excesso de chuva, principalmente agora na fase de florescimento e fecundação desses grãos de milho, porque a chuva em excesso pode lavar o grão de pólen e as altas temperaturas também preocupavam, mas não, está indo bem, as lavouras estão sendo bem conduzidas. É lógico, tivemos alguns desafios aí quanto a pragas oriundas do final de ciclo de soja, e agora no finalzinho aqui há algum receio quanto a algumas doenças. Mas a safra tem ido bem com boas expectativas, Carla. Professor, o senhor sentiu uma, uma mudança no planejamento ou nos investimentos do produtor para essa segunda safra de milho, justamente diante desses sustos que a soja deu, do mercado de commodities, né, tentando ainda se recuperar, mas bastante pressionado? Isso não é uma situação só da soja ou só do milho, as commodities todas, salvo o café ali, que é a estrela do momento, mas a gente teve um momento de preços pressionados, o milho está em momento de pressão nesse momento. O senhor sentiu por conta disso uma diferença de investimentos do produtor nesta segunda safra em relação às anteriores? Carla, essa pergunta é muito importante pelo seguinte: depois dos eventos de pandemia e guerra na Ucrânia, agora a oferta dessas commodities vem se reestabelecendo, e isso acaba pressionando os preços para baixo em função da grande oferta, né? Tanto que até nos Estados Unidos nós estamos vendo uma redução da área de milho em detrimento à área de soja. Mas, mesmo havendo uma expectativa de redução, e a gente sabe que tanto o Brasil quanto o Mato Grosso tiveram uma redução das últimas safras para cá e da última para cá também, a tecnologia não deixa de ser investida e implementada. Não digo somente tecnologia quanto equipamentos ou produtos que nós aplicamos na lavoura, mas tecnologia em termos de materiais. Cada vez mais materiais desenvolvidos para a região em que o milho está sendo plantado, com tecnologias aderentes de controle de pragas e doenças ou resistência, e principalmente aquele milho capaz de resistir a períodos de veranico que se tornam cada vez mais frequentes. Se nós estamos falando do Mato Grosso, mas se nós voltarmos para a Bahia, que é um lugar que eu passo bastante por lá, nós vemos que os materiais estão cada vez mais adaptados e o produtor investindo em tecnologias como consórcio com as braquiárias
para que esse milho produza e se desenvolva bem. Tanto que nós temos aí médias de produtividade na casa dos 110 sacos por hectare. Você pode dizer, puxa, é pouco perto do que se pode plantar, mas comparado com os outros anos, nós estamos falando de uma média muito boa para uma safra de milho, tanto no Mato Grosso quanto no resto do Brasil. Então, o produtor, ele reduz a área, mas ele não deixa de investir em tecnologia, Carlos. O que é determinante, né, professor? Porque em anos onde de fato as margens base preço estão pressionadas, estão estranguladas, se ele consegue também garantir produtividades mais satisfatórias, ele tem uma competitividade diferenciada no mercado também. Me parece que isso está sendo absorvido pela gestão desses produtores, não só na hora de fazer os seus negócios, depois da colheita, mas no pré-colheita, na preparação, no entendimento desse investimento para garantir produtividade, né? Exatamente. Se nós formos colocar no papel, a cultura do milho é uma cultura que naturalmente requer mais investimento. É uma cultura que tem uma população menor de plantas, a tecnologia nas sementes acaba fazendo com que o custo por hectare seja mais alto. Os produtores já têm em mente, Carla, que o que eles precisam é ter uma boa margem de lucro nas safras que passam no seu hectare. Então, às vezes ele investe um pouco mais na soja, um pouco mais no milho, mas essa média dessas duas culturas, ela acaba tendo que elevar essa margem de custo de lucro do produtor. Então, esse ano, o milho está sendo primordial. Embora a gente esteja trabalhando aí com preços na casa dos R$ 35 a saca aqui em Mato Grosso, mas a soja, ela causou alguns prejuízos sérios, né? A gente fala de 8 a 80. Tem produtor que produziu 8 sacos por hectare de soja e outros que produziram 80. Mas nós tivemos 14% de redução geral na produção e na produtividade da soja aqui no Mato Grosso. Então, o produtor que entrou com o milho, entrou investindo em tecnologia para poder dirimir um pouco, né, mitigar esse problema que ele teve com a soja. Outro ponto importante, se você me permite, Carla, é que o Mato Grosso ele vem ampliando a cada ano o seu parque de usinas de produção de etanol de milho. E isso faz com que os produtores do entorno que conseguem fornecer essa matéria-prima para essas usinas acabam ganhando no frete. Então, uma diferença de R$ 5 a R$ 6 no saco em função do frete faz uma diferença muito grande para o produtor que tem o seu consumo próximo à sua propriedade. Então, isso tem ainda animado os produtores a investir na cultura do milho. Mas existem outras culturas que estão ganhando espaço nessa redução aí de quase 20% que nós tivemos na área do milho, Carlos. Professor, o senhor citou todo esse cenário, detalhou este cenário, e uma preocupação que os produtores têm tido, apesar dessa gestão tão otimizada que ele vem fazendo safra a safra, é com o ataque ainda da cigarrinha, que é algo que tira muito da produtividade, tira da renda, é um terror, né? O pesadelo do produtor de milho hoje é a cigarrinha, um inseto ágil, um inseto que se prolifera rapidamente. Como é que o senhor está avaliando a atuação da cigarrinha esse ano? A gente tem relatos de Paraguai sofrendo com infestações e ataques severos, Argentina com perspectiva de perda de, né, dependendo da instituição que a gente toma como base, perdas de até 10 milhões de toneladas na sua safra de milho. Como é que está essa situação para o estado de Mato Grosso, professor? Carla, não está diferente. E eu digo mais, né? No início da cultura do milho, o grande problema foi o percevejo barriga verde oriundo do final de ciclo da cultura da soja, que causa também estragos seríssimos por debilitar a planta. E a cigarrinha, ela vem se tornando nos últimos anos um inseto-chave na cultura do milho. O produtor tem se preparado, e aqui vale destacar que novas tecnologias de associação de químicos com biológicos têm trazido bons resultados. Mas sim, é uma praga beneficiada pelo clima, pelas variações de temperatura e umidade, que se prolifera muito rapidamente, e ela vê na cultura do milho uma cultura muito apta para essa praga. A gente diz que o milho é a picanha da cigarrinha, e ela acaba transmitindo algumas viroses e reduz, sim, a área foliar
e produtividade. Há uma guerra muito grande na busca de materiais que são mais tolerantes e, sim, no manejo dessa praga com associação entre biológicos e químicos. Mas quem não consegue controlar ou quem não se prepara, quem não usa inteligência de dados e histórico do que vem acontecendo para esse manejo, pode sofrer perdas significativas, sim, na sua produtividade e, por consequência, na produção do município, do estado, né, e da região. Professor, quando a gente olha para a cigarrinha, tal qual a mosca branca, por exemplo, que agora está castigando lavouras de feijão, castigou a soja também nesse final de temporada, principalmente, quando a gente olha para a cigarrinha e pensa nesses ataques ao milho, a gente está falando principalmente de uma necessidade do produtor de revisitar importantes informações de tecnologia, de aplicação. É isso que faz diferença também no controle, no manejo da cigarrinha? Carla, não só a tecnologia de aplicação, mas sim a tecnologia como um todo, né? A rotação dos princípios ativos, a adoção das tecnologias dos biológicos que traz bons resultados, e sim, né? Como a cigarrinha ela é um alvo e é um inseto muito pequeno, a forma de aplicação para que o produto possa entrar em contato com ela, né, com o inseto e controlá-la é fundamental. Mas mais do que isso, Carla, o manejo integrado dessa praga. Porque não adianta você simplesmente fazer o uso de aplicações consecutivas e, às vezes, gerando até resistência a determinadas moléculas a esse inseto. Então, o produtor ele tem que fazer um manejo integrado, entender o seu nível de dano econômico, sempre, é lógico, com o auxílio de um engenheiro agrônomo, de um técnico para isso, para que a cultura não atinja o seu nível de dano econômico. É uma cultura, é um inseto sugador, ele é praticamente imperceptível até que você entre numa lavoura infestada e bata no milho e vê a quantidade de inseto voando. Sim. E a gente tem que lembrar que esses insetos que são sugadores, assim como ocorreu na soja, muitas vezes não traziam preocupação ou problemas, né? E às vezes o uso ou a adoção de algumas tecnologias são importantíssimas, como as tecnologias de controle de lagartas, acabam priorizando o desenvolvimento de outras pragas, como aconteceu com o trips na soja, né, que era uma praga que não atacava a cultura e esse ano teve uma importância muito grande. Então, o manejo, o uso da inteligência como tecnologia, monitorar essa praga, verificar quais são possíveis plantas hospedeiras e fazer um manejo de aplicação correto, rotacionando produtos e intercalando ou associando a biológicos, tem dado resultados muito positivos. Professor, eu quero muito lhe agradecer, né? E sempre que o senhor tá junto conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, falo que eu poderia conversar com o senhor até meio-dia e eu tinha perguntas para fazer para o senhor. Mas pelo nosso tempo um pouquinho mais ajustado, eu quero muito lhe agradecer pela companhia, por esse relato tão completo sobre a segunda safra, mas principalmente sobre como todos esses relatos trazem orientações importantes para a nossa audiência, que é maciçamente de produtores rurais. Então, muito obrigada por começar a semana conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Espero que a gente logo possa falar novamente. Com certeza, Carla, muito obrigado a você, a toda a sua equipe e a todos que nos ouvem. Uma ótima safra e uma semana abençoada. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma semana abençoada para o senhor também. Até a próxima, professor. Um grande abraço. Até mais. Até mais.